A internet está cheia de listas sobre leis estranhas de todo o mundo. O que muitas dessas listas não lhe dirão é que a maioria dessas leis não é mais aplicada hoje. E onde está a diversão se você não pode ser preso por franzir a testa em Milão ou simplesmente chamar seu porco de Napoleão na França? Hoje você verá 10 dessas leis um tanto peculiares que ainda estão em vigor até hoje. Essas regras não são obscuras e nem estão anotadas em pergaminhos. Elas causaram problemas legais para as pessoas neste século. No vídeo de hoje veremos as 10 leis mais sem sentido que ainda são aplicadas pelo mundo. Número 10. Cortar a grama aos domingos. A Alemanha tem mais de 82 milhões de habitantes, o que representa cerca de um quarto da população dos Estados Unidos. No entanto, é apenas 3,7% do tamanho dos Estados Unidos. Isso significa que a Alemanha tem muitas pessoas amontoadas em um espaço muito limitado. Uma das consequências de ter muitas pessoas em um espaço pequeno é o grande barulho. Então, para neutralizar isso, o país introduziu o Ruhezeite, que nada mais é do que um tempo de descanso e são determinadas certas horas do dia em que se espera que as pessoas não façam barulho. O tempo varia de estado para estado, mas geralmente é das 8 ou 10 até as 6 horas do dia seguinte. Alguns estados também observam entre 13 e 15 horas todas as tardes. No entanto, todos os estados observam durante todos os domingos e feriados. Barulho é estritamente proibido durante este tempo. Ninguém pode cortar a grama, acelerar o carro, ouvir música alta ou mesmo usar a máquina de lavar se morar em um apartamento. Ruhezeite gerou algumas questões jurídicas muito interessantes. Quando um vizinho reclamou que as rãs no lago de seu vizinho o incomodavam à noite, o tribunal decidiu que as rãs fazem parte da natureza e que o vizinho perturbado deveria receber tampões de ouvido. Quando o outro reclamou que o cachorro de seu vizinho latia muito, o tribunal decidiu que o cachorro não deveria latir por mais de 30 minutos por dia. Número 9. Usar o Wi-Fi sem permissão. Em Singapura, conectar-se ao Wi-Fi de outra pessoa sem permissão pode resultar em 3 anos de prisão e multa de 10 mil dólares de Singapura. A lei faz parte da Lei de Uso Indevido e Segurança Cibernética de Singapura, que considera esse comportamento como hacking. Em 2006, o adolescente de 17 anos Gary Utangialu se tornou a primeira pessoa a ser presa e processada por uso indevido de Wi-Fi. Ele não foi mandado para a prisão porque era menor de idade. Em vez disso, pegou 18 meses de liberdade condicional, parte dos quais ele deveria passar em casa onde foi proibido de usar a internet enquanto durasse a condicional. O juiz afirmou que a proibição era necessária porque Gary também era viciado em internet e jogos online. Número 8. Compartilhar sua senha Netflix. O Tennessee tem uma lei que proíbe compartilhamento de senhas da Netflix com qualquer pessoa. A lei não se aplica apenas à Netflix, mas a todos os sites de entretenimento que exigem assinatura. A lei é um tanto irônica, já que a Netflix permite que os usuários compartilhem suas senhas com até 4 pessoas. A lei não é nova. Na verdade, é uma atualização de uma lei já existente para impedir o roubo de assinaturas de TV a cabo. Sem surpresa, a atualização foi apoiada pela Associação das Gravadoras da América, que estava preocupada com as pessoas que compartilhavam música ilegalmente. Embora a lei seja voltada para hackers que vendem detalhes de login Netflix e assinantes que enviam seus logins para muitas pessoas, os legisladores concordam que os usuários podem ser presos por infringir a lei. Os infratores que gastaram $500 pelo serviço podem ser punidos com uma multa de 2.500 com mais um ano de prisão, enquanto os infratores que ultrapassarem os 500 receberão penalidades mais graves. Número 7. Ficar bêbado em um bar. Se há um lugar onde as pessoas têm maior probabilidade de ficar bêbadas é um bar. Portanto, é um tanto irônico que o Alasca tenha aprovado uma lei proibindo as pessoas de se embriagarem em bares. A lei foi introduzida depois que o governo estadual percebeu que bêbados cometeram a maioria dos crimes no Alasca. Os policiais do Alasca começaram a aplicá-la em 2012. Policiais da paisana visitaram bares aleatórios para encontrar clientes bêbados. Assim que suspeitaram que alguém estava bêbado, chamaram outros policiais para fazer a prisão. Os barmen também não foram poupados, já que também podiam ser presos por vender álcool a um bêbado. Como não há como certificar que alguém estava bêbado, os policiais prendiam apenas pessoas que estavam vomitando, caindo ou simplesmente incomodando. Número 6. Goma de mascar. A goma de mascar foi proibida em Singapura desde 1992.
A proibição fazia parte das políticas introduzidas pelo primeiro-ministro Lee Kuan Yew para transformar Singapura em um país de primeiro mundo. A lei foi aprovada porque as pessoas gostavam de colocar seu chiclete mascado na calçada e nas portas dos trens. Isso costumava criar problemas, especialmente nas portas dos trens. Durante uma entrevista com Lee em 2000, Peter Day da BBC mencionou que goma de mascar pode promover o pensamento criativo. Lee afirmou que mascar chiclete era nada menos que um ato de travessura. Ele acrescentou que qualquer pessoa que ache que não pode pensar ou ser criativo sem mascar pode apenas mascar uma banana. Singapura relaxou a proibição em 2004 quando o governo permitiu que farmacêuticos e dentistas vendessem chicletes médicos. Isso significa que os amantes de chicletes precisam de receita médica para comprar chicletes. No entanto, os turistas podem trazer quantidades limitadas de goma de mascar para o país para uso pessoal. Número 5. Teste de HIV obrigatório para suspeitos de HIV. Em 2012, o governo da Grécia introduziu o Decreto de Saúde Pública 39A, uma lei polêmica que permite à polícia prender pessoas sob suspeita de ser soropositivas e testá-las contra sua vontade. Qualquer pessoa considerada positiva terá suas fotos e dados pessoais publicados nos jornais. Eles também podem perder seus empregos e ser despejados de suas casas sem aviso prévio. A lei foi aprovada em 2012 depois que a Grécia testemunhou um aumento nas novas infecções por HIV entre 2011 e 2012 e houve um aumento de 200% em novos casos. Acredita-se que o aumento seja resultado do desemprego em massa, do uso de drogas e de um corte no orçamento para programas de prevenção. No entanto, o governo preferiu perseguir as sombras em vez de resolver o problema pela raiz. Em 2012 a polícia prendeu centenas de mulheres e as testou. 17 tiveram resultados positivos. O governo publicou seus dados e fotos em jornais e na internet. O governo acrescentou que eram prostitutas embora não houvesse evidências que o comprovassem. Número 4. Hino nacional 2 vezes ao dia, às 8 horas e 18 horas todos os dias. Estações de rádio, TV e alto-falantes em toda a Tailândia começam a tocar o hino nacional do país. Espera-se que todos estejam em posição de sentido naquele momento. As pessoas sentadas devem se levantar e as que estiverem andando devem parar e tudo mais deve parar até que o hino acabe. Em alguns lugares as pessoas ainda podem ser presas por não parar o que estão fazendo enquanto o hino toca. A execução pública do hino tailandês faz parte de várias leis introduzidas pelo primeiro-ministro Praek Phiphangsongkhram em 1932. Phiphangsongkhram ordenou que o hino nacional fosse tocado às 8 horas e 18 horas todos os dias e que todos ficassem atentos até o fim. Phiphangsongkhram também exigia que todos os tailandeses soubessem o hino de cor, comessem com colheres e garfos, usassem sapatos e se vestissem à moda ocidental. Eles também deveriam comer no máximo 4 vezes por dia. Em 2007 alguns generais do exército aposentados propuseram que a lei exigindo que todos ficassem parados enquanto o hino estava sendo tocado fosse emendada para incluir carros. Dessa forma, os carros também paravam até o final do hino. A Assembleia Legislativa Nacional afirmou que a alteração proposta poderia causar confusão e constituiu um painel para analisá-la. Número 3. Insultando a monarquia. Uma lei tailandesa proíbe qualquer pessoa de insultar a família real. A lei é muito controversa na Tailândia, onde tem sido usada para caçar oponentes políticos. No entanto, torna-se mais polêmico no momento em que percebemos que o cão do rei é considerado parte da família real e quem insulta o cão pode ser punido pela lei. Em 2015 um tailandês se apresentou a um tribunal fechado e enfrentou 37 anos de prisão por fazer comentários satíricos sobre o cachorro do rei. O cão em questão era um vira-lata chamado Tongedayane. Era o favorito do falecido rei Bhumibol Adulyadej. O rei amava tanto o cão que escreveu um livro sobre o animal. O livro foi posteriormente transformado em um filme de animação que se tornou a segunda maior bilheteria em seu ano de lançamento. O acusado, Tanakwon Siripaibun, supostamente fez alguns posts no Facebook onde zombava do animal e de um caso de corrupção militar em andamento. Ninguém sabe o que Tanakwon postou sobre o cão, já que repeti-lo seria o mesmo que repetir o crime. As leis de censura da Tailândia também significavam que os jornais também não podiam imprimir o que quer que Tanakwon supostamente postasse. A edição internacional do The New York Times vendida na Tailândia deixou em branco o espaço que deveria conter o suposto insulto. Número 2.
Casar-se contra a aprovação dos pais. Em novembro de 2010 o francês Stéphane Sage estava a horas de se casar com sua namorada de Hong Kong, Mansima, também chamada de Mandy, quando seus pais decidiram contra o casamento. Os pais de Sage conseguiram cancelar o casamento por causa de uma antiga lei francesa aprovada em 1803 que permitia que pais e avós anulassem o casamento de seus filhos e netos. Originalmente os pais de Sage alegaram que se opunham ao casamento porque Mandy só se casaria com seu filho para ganhar nacionalidade francesa. No tribunal eles alegaram que Mandy era uma espiã chinesa. O tribunal determinou que Sage poderia se casar com Mandy já que seus pais não tinham nenhuma razão tangível para se opor ao casamento. Número 1. Tomar posse de um marcador permanente enquanto estiver em propriedade privada. Em dezembro de 2010 um estudante de 13 anos não identificado na Roosevelt Middle School em Oklahoma City foi colocado sob prisão de cidadão por uma de suas professoras porque escreveu em um papel com marcador permanente e manchou em sua mesa. A professora alegou que o menino não identificado também havia escrito em sua mesa com o marcador. Um oficial do Departamento de Polícia de Oklahoma City levou o menino a um centro de detenção juvenil. Um porta-voz da escola afirmou que o distrito investigaria o incidente após o recomeço das aulas após as férias de inverno. A prisão do menino não teve nada a ver com o fato de que ele escreveu em sua mesa com um marcador. O problema era o marcador. A Ordenação 35/202 da cidade de Oklahoma torna legal que qualquer pessoa tenha posse de tintas para o marcador permanente em propriedade privada sem permissão prévia. A lei foi aprovada para impedir que grafiteiros façam grafite em propriedade privada, mas parece exagero que um garoto de 13 anos pode ser preso por causa disso. Infelizmente não encontrei mais informações sobre a decisão tomada pelo distrito escolar. Quem sabe tenha sido favorável ao menino. Caso contrário teríamos aqui uma batalha legal ridícula sobre se uma escola pública era qualificada como propriedade privada. Depois de ver esse vídeo, eu fico pensando que essas leis ridículas talvez possam nem ser tão ridículas ou absurdas assim. Bom, pelo menos não todas elas. Mas e você? O que acha dessas leis? Escreve aí nos comentários porque eu já vou indo embora. Então é isso. Até o próximo vídeo. A internet está